Neste sexto vídeo da série, vamos conferir os fatos mais importantes do Brasil e do mundo, entre os anos de 1981 e 1988. Caso não seja inscrito, inscreva-se no canal Bruno Johnsen para acessar os vídeos mais antigos da série e ative as notificações para receber os novos vídeos. Seja bem-vindo e uma ótima viagem no tempo. O ano de 1981 foi um período de significativas transições e eventos marcantes, tanto no Brasil quanto no cenário mundial. No país, a sociedade vivia os últimos anos do regime militar, enquanto, internacionalmente, a Guerra Fria continuava a influenciar a geopolítica global. Nesse ano, o Brasil estava sob a presidência do general João Batista Figueiredo. Um dos eventos mais trágicos do ano foi o atentado no Rio Centro, ocorrido no dia 30 de abril. Uma bomba explodiu no estacionamento do Rio Centro, durante o show comemorativo do Dia do Trabalhador. Na economia, o Brasil enfrentava dificuldades. A inflação estava alta e o país passava por uma crise econômica, exacerbada pela dívida externa. A população sofria com o aumento dos preços e a estagnação da economia, que gerava descontentamento social. No futebol, o Flamengo conquistava a Copa Libertadores da América, assim como o Mundial Interclubes, consolidando sua posição como um dos grandes clubes do país. Nos Estados Unidos, Ronald Reagan tomou posse como presidente no dia 20 de janeiro. Sua administração seria marcada por uma política econômica neoliberal e uma postura mais agressiva na Guerra Fria. A Guerra Fria continuava a influenciar a política global. Em 81, a Polônia estava sob forte tensão devido ao movimento sindical Solidariedade, liderado por Lech Wałęsa. O governo comunista impôs a Lei Marcial em dezembro, tentando controlar a crescente onda de protestos. No campo da ciência e tecnologia, 81 foi o ano do primeiro voo do ônibus espacial Columbia, marcando o início de uma nova era na exploração espacial. O lançamento aconteceu no dia 12 de abril e representou um avanço significativo para a NASA. Em outubro, Nelson Piquet foi campeão mundial de Fórmula 1 no GP de Las Vegas, nos Estados Unidos. Em maio, Mehmet Ali Agca tentou assassinar o Papa João Paulo II na Praça São Pedro, no Vaticano, com um tiro. O Papa sobreviveu após se submeter a uma cirurgia e visitou Mehmet na cadeia, o perdoando. Em março, o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, também sofre um atentado e foi baleado em Washington por John Hinckley Jr. Em maio, o músico jamaicano de reggae Bob Marley morre vítima de um câncer que tratava há 4 anos. No dia 29 de julho, mais de 700 milhões de pessoas pararam para assistir ao casamento de Charles, príncipe de Gales, com Lady Diana Spencer, na Catedral de São Paulo, em Londres. Bala de leite Kids, a melhor bala que há. Bala de leite Kids, quando o baleiro parar. E agora vamos aos carros que mais se destacaram no ano de 1981. Lançado em 1981, o Ford Del Rey tinha uma dura missão pela frente: substituir o icônico Ford Landau, que sairia de linha exatamente no dia 3 de abril de 83. Outro carro que também chegou em 1981 foi o sedã compacto da Volks, o Voyage, que começou a sua produção em maio de 1981. Após o sucesso do modelo hatch lançado em 1980, a GM aproveitou itens do Chevette americano e lançou o modelo SR, Sport Racing, já como linha 81. Falando sobre o ranking de vendas, o Del Rey estreia em 9º lugar e o Voyage em 12º lugar.
6 de janeiro de 81, o navio brasileiro Novo Amapá afunda por causa de excesso de lotação na foz do rio Cajari, Pará. Mais de 130 pessoas morreram. 9 de março, estreia na Rede Globo o programa Viva o Gordo. E no dia seguinte, 10 de março, estreia Chico Total. 3 de maio. Após vencer o São Paulo, o Grêmio se torna campeão brasileiro de 81. Zé Roberto Reit apita o Grêmio porto-alegrense, é campeão brasileiro. De Leão, campeão brasileiro. 13 de junho. Morre aos 69 anos de idade o ator e humorista Amácio Mazzaropi. 19 de agosto de 81, entra em operação o Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, com a transmissão do discurso de seu proprietário, Silvio Santos. 19 de setembro, o barco brasileiro Sobral Santos II afunda no Rio Amazonas, no porto da cidade de Óbidos. Mais de 300 pessoas morreram. 22 de dezembro, o presidente João Figueiredo sanciona a lei que cria o estado de Rondônia, até então território federal de Rondônia. Nos jogos eletrônicos em 1981, a Nintendo lançava o jogo Donkey Kong. Confira agora outros jogos eletrônicos lançados em 81. Empresas fundadas em 1981. Eletropaulo, em São Paulo. Loja Centauro, em Minas Gerais. Girafas, no Distrito Federal. Mr. Pizza, no Rio de Janeiro. No cinema em 1981. Pichote, a lei do mais fraco. Mad Max 2, a caçada continua. Excalibur. Um lobisomem americano em Londres. Num lago dourado. Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Séries lançadas em 81. Super-herói americano. Dinastia. Duro na Queda. Chumbo Grosso. Algumas estreias na TV brasileira em 81. Personagens e desenhos lançados em 81. Papai Smurf! O que foi que aconteceu? O que houve? Aconteceu alguma coisa com o rio. Homem-Aranha e seus incríveis amigos. Homem de Gelo e Flama. Shazam! A família Trololó. The Mark of Zorro! Zorro! As Don Diego. É isso aí, Astro. Não pode piorar mais nada. I am John Blackstar. Danger Mouse. Danger Mouse. Danger Mouse. Na música em 81. Sweet
Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. And your eyes, they tell me how much you. Lança menina, lança todo esse perfume. Wake up and it's still with you, even though you left your way across. 1982. O ano de 1982 foi repleto de acontecimentos significativos que deixaram uma marca profunda na história global. No campo da política, economia, cultura e esportes, eventos importantes ocorreram e moldaram o curso dos anos seguintes. Um dos eventos mais marcantes de 82, sem dúvida nenhuma, foi a Guerra das Malvinas, ou Falklands, que começou em abril, quando a Argentina invadiu as Ilhas Malvinas, território britânico. A guerra de 10 semanas resultou na vitória do Reino Unido, mas deixou profundas consequências políticas e emocionais para ambos os países. Na tecnologia, 1982 também foi um ano importante. O Commodore 64, um dos computadores pessoais mais populares da história, foi lançado, tornando-se acessível a milhões de pessoas, iniciando uma revolução nos computadores domésticos. Tida como uma das maiores seleções de todos os tempos, a seleção de 82 contava com um elenco repleto de jogadores famosos. A equipe montada por Tele Santana jogava bonito desde antes da Copa do Mundo, sempre de forma ofensiva e envolvente. O futebol da equipe era considerado disparadamente o melhor da época. Éramos tão favoritos que mais de 50% das apostas nas casas do ramo estavam em nossa seleção, às vésperas do torneio. Bastaria apenas um empate no estádio Sarriá, em Barcelona, para a seleção brasileira se classificar para as semifinais. A seleção brasileira lutou muito, mas não conseguiu se sobressair sob o fortíssimo setor defensivo italiano. E o jogador italiano Paulo Rossi estava inspirado. Foi o carrasco da seleção brasileira, jogando água no tetracampeonato. No dia 19 de janeiro, o Brasil perdia Elis Regina, uma das principais cantoras da sua época. Elis sofreu uma overdose acidental, causada pela mistura de 3 elementos: uísque, remédios e cocaína. Elis morreu aos 36 anos, deixando 3 filhos: João Marcelo, Pedro Mariano e Maria Rita. No dia 8 de junho, ocorreu uma tragédia com o voo da VASP 168. A aeronave partiu de São Paulo com destino a Fortaleza, com 128 passageiros e 9 tripulantes a bordo, quando se chocou contra a Serra da Aratanha, na cidade de Paracatuba. Não houve sobreviventes. No dia 11 de julho, a seleção italiana vencia a Copa do Mundo de 82, ao derrotar a Alemanha na final por 3-0. No dia 5 de novembro, a até então maior usina hidrelétrica do mundo, a usina de Itaipu, era inaugurada pelos presidentes João Batista Figueiredo do Brasil e Alfredo Stroessner do Paraguai. No dia 3 de abril, era inaugurada a TV Record Rio de Janeiro, pelo grupo Silvio Santos. E no dia 25 de abril, o Flamengo tornava-se campeão brasileiro, pela 27ª edição do campeonato, ao derrotar o Grêmio no Estádio Olímpico, em Porto Alegre. Quer minha Coca-Cola? Não. Toma, pode beber. Tá bom. Coca-Cola e um sorriso Pra repartir, pra refrescar. sorrir é tão bom. Tchau. Eu quero ver você sorrir. Ei, garoto. Campeão. Coca-Cola dá mais vida. Coca-Cola e um sorriso. Vamos rever agora os destaques da indústria automobilística nacional no ano de 1982. Para o Fiat 147, a linha 1982 trazia as novas versões Top e Racing, que substituíam a GLS e a Rally, na ordem. Em 1982, o Fusca ganhava painel moderno, com elementos retangulares, e também ganhava a versão GL, com luxos como rádio AM/FM, acendedor de cigarros, apoios de cabeça dianteiros, desembaçador do vidro traseiro, janelas basculantes e protetor de borracha nos para-choques. Na Chevrolet, o Monza era apresentado em março de 82, como hatchback de 3 portas. Esta opção de carroceria não existia na Europa, onde havia apenas a de 5, mas foi necessária para atender à incoerente preferência brasileira
na época por modelos de 2 portas. Estavam disponíveis nas versões básica e SLE, ambas com motor 1.6. Era um carro nitidamente moderno, com defasagem de poucos meses em relação ao modelo alemão. O ano de 1982 marca de uma só vez a estreia do Chevrolet Monza, como já dissemos anteriormente, da Volkswagen Paraty, da Ford Pampa e da Volkswagen Saveiro, sendo essa última que resiste até os dias de hoje. Esse ano marca também o fim de linha para a Volkswagen Brasília, outro ícone que deixa o mercado nacional, mostrando que aos poucos o Brasil ia evoluindo no segmento automotivo. Ainda líder, o Fiat 147 mostrava força ao emplacar 100.267 unidades nos 11 primeiros meses do ano, deixando para trás o Volkswagen Voyage, a surpresa do ano ao ser vice-líder de mercado no segundo ano de vida. Em 23 de novembro, morre aos 70 anos de idade o cantor e compositor João Rubinato, mais conhecido como Adoniran Barbosa. Adoniran eternizou belas obras, como Trem das 11, Tiro ao Álvaro e Saudosa Maloca. Em dezembro de 82, Leonel Brizola é eleito governador do Rio de Janeiro, derrotando candidatos como Moreira Franco e Miro Teixeira. Em São Paulo, Franco Montoro é eleito governador, derrotando candidatos como Reinaldo de Barros, Jânio Quadros e Luiz Inácio Lula da Silva. Em Minas Gerais, Tancredo Neves é eleito governador. E Itamar Franco, eleito senador. Já nos jogos eletrônicos, em 1982 era lançado o jogo International Soccer, para o Atari 2600. Confira outros jogos lançados em 82. Empresas fundadas em 1982. Banco 24 Horas. Banco Santander Brasil, em São Paulo. Joalheria Pandora, na Dinamarca. No cinema em 1982. Blade Runner, o caçador de androides. ET, o extraterrestre. Toadzy. O Veredito. O Enigma de Outro Mundo. Jornada nas Estrelas 2, A Ira de Khan. Sylvester Stallone, um herói de guerra sendo caçado em seu próprio país. Rambo, programado para matar. Séries lançadas em 82. Cheese. A Super Máquina. Caras e Caretas. Carro Comando. Algumas estreias na TV brasileira em 82. Personagens e desenhos animados lançados em 82. Eu estava sonhando. Deve ter sido um pesadelo horrível, não é mesmo? Pac-Man, o covilão. Na música em 82. Mas se um dia chegar muito estranho, tenho que ser bandido.
1983. No dia 11 de dezembro de 1983, o mundo inteiro estava olhando para Tóquio. Afinal, foi nesse ano que o Grêmio de Porto Alegre enfrentaria o Hamburgo, da Alemanha, na decisão do torneio mundial Interclubes. O hoje técnico Renato Gaúcho foi o herói do título mais importante dos 120 anos da história da equipe do Sul. Pouca gente deve saber, mas foi nesse ano de 1983 que nascia de fato a internet. No dia 1º de janeiro, a migração da ARPANET para TCP/IP, o que tornava oficialmente concluída a internet conforme conhecemos hoje. No dia 6 de janeiro, nos Estados Unidos, era fundada a banda de rock Red Hot Chili Peppers. Foi também nesse mês de fevereiro, no dia 20, que se despedia do nosso mundo o craque Garrincha. Notabilizado pela grande habilidade e por seus dribles desconcertantes, Garrincha é considerado por muitos como o mais célebre ponta-direita da história. No dia 2 de abril, morria a cantora Clara Nunes. Era considerada uma das maiores e melhores intérpretes do país. E o dia 5 de junho era inaugurada uma das maiores e melhores TVs que o Brasil já teve, a Rede Manchete, por Adolf Bloch. No dia 25 de julho, o grupo Metallica lançava o seu primeiro álbum de estúdio, chamado Kill 'Em All. No dia 28 de julho, o Grêmio conquistava a Copa Libertadores da América, em cima do Peñarol do Uruguai, em um jogo muito disputado em Porto Alegre, vencido pelo time gaúcho por 2-1. No dia 16 de novembro, morria a escritora Janete Claire, que foi uma célebre escritora brasileira, autora de folhetins para a rádio e para a televisão. O sobrenome Dias Gomes vem do marido, e também escritor Alfredo de Freitas Dias Gomes. No dia 19 de dezembro, o primeiro troféu da Copa do Mundo FIFA, a Taça Gilles Rimet, é roubada na sede da Confederação Brasileira de Futebol no Rio de Janeiro. No início de novembro de 83, um exercício militar de rotina quase deu início a um confronto nuclear entre a União Soviética e os Estados Unidos. Embora todos os dados sobre o ocorrido permaneçam desconhecidos, muitos especialistas, incluindo a inteligência britânica, consideram que este episódio o momento mais ameaçador da guerra nuclear desde a crise dos mísseis cubanos de 62. Antes do Macintosh, a Apple lançou em 83 o computador pessoal com o nome da filha de Steve Jobs. O Lisa trouxe uma série de novidades para o mundo da informática, como memória protegida, proteção contra a corrupção de dados e uma interface gráfica que utilizava ícones e menus no lugar de linhas de comando. Enquanto isso, na televisão brasileira, programas como Os Trapalhões e novelas como Guerra dos Sexos eram grandes sucessos, reunindo famílias inteiras em frente ao televisor e proporcionando risadas e entretenimento. Eu vou pro Conta Mais. Leve seu filme para pegar uma corzinha. Nos revendedores Curte você encontra o pacote Curte com um filme grátis e sempre um brinde especial para você. O sonho de consumo dos jovens à época, sem dúvida nenhuma, era o Ford Escort XR3, que chegou ao Brasil em dezembro de 83. O hatch, que teve Ayrton Senna como garoto propaganda, possuía um motor 1.6 e rendia 82,9 cavalos de potência. Mas em 83, quem dava as cartas no mercado de vendas de carros era o Chevrolet Chevette, que havia acabado de receber uma nova reformulação, mudando totalmente a sua frente e sua traseira. Em 1983, a linha Chevrolet Monza ficava ainda mais potente. Ao observar o comportamento e as preferências do público brasileiro, a GM projetou um motor 1.8 a gasolina capaz de oferecer até 86 cavalos de potência. No dia 19 de janeiro de 83, no Cabo Canaveral, nos Estados Unidos, era apresentado o Fiat Uno italiano. A cidade ficou conhecida por ser base da Terra para a conquista do espaço. Além de inaugurar um novo modelo de produção e criar tendências, o Uno deu um salto de qualidade em quesitos como desenho, ergonomia e motor à Fiat. Lançado em 1983, o Miura Spider era derivado do Targa. A novidade foi uma das estrelas da edição de dezembro de 1983 da revista Quatro Rodas.
15 de março de 83, tomam posse os 22 governadores eleitos diretamente. 29 de maio, após vencer o Santos por 3-0 no Maracanã, o Flamengo se torna campeão brasileiro de 1983. Adílio bate de cabeça. Gol! Do título! Adílio número 8! 15 de outubro, o piloto Nelson Piquet torna-se bicampeão mundial de Fórmula 1, vencendo na última corrida do Grande Prêmio da África do Sul. 23 de outubro, Ayrton Senna vence o campeonato inglês de Fórmula 3. Em 1983, era lançado no Japão o console Nintendo Entertainment System, mais conhecido como Nintendo ou Nintendinho. Inaugurada em junho de 83, a Rede Manchete lançava suas primeiras programações. Entre elas o Clube da Criança, Jornal da Manchete e o programa de domingo. 9 de novembro. Morre aos 43 anos de idade o cantor e compositor Altemar Dutra. Empresas fundadas em 1983. Abril Vídeo. AOL, nos Estados Unidos. O estúdio de animes e filmes japonês Bandai. BTG Pactual, no Rio de Janeiro. Já nos jogos eletrônicos, em 83, a Nintendo lançava Mario Bros. Confira agora outros jogos lançados em 83. No cinema em 1983. Os Eleitos. Uma História de Natal. O Despertar de Rita. Férias Frustradas. Star Wars, O Retorno do Jedi. Séries lançadas em 83. Esquadrão Classe A. Paraíso Maldito. Dama de Ouro. Algumas estreias na TV brasileira em 83. Já na animação, vários personagens e desenhos foram lançados em 83. Os menores cachorros do mundo, os Biscuits. São os mini aventureiros. Gold. Distribuição World Vision. Versão brasileira Telecine.
Donkey Kong em El Donkey Kong. Rápido, Mario! Nós temos que pegar Donkey Kong antes que ele atravesse a fronteira. The Chipmunks, os esquilos da pesada. Eu sou o mestre dos magos, seu guia em Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Super Campeões. Somos super campeões! Músicas mais tocadas em 83. Noite no meu quarto, ela vai subir. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Can't you see? You belong to me. Se você vê estrelas demais, Weren't we good together? Now I'm on my own. Me dê motivo pra ir embora. Você é linda, mais que demais. Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado. 1984. Em 1984, o Brasil e o mundo estavam em momentos históricos distintos e marcantes, tanto em termos políticos quanto culturais. 1984 foi um ano crucial da história política brasileira. O país vivia ainda o regime militar, que começara em 1964. Em 1984, o país vivenciou um movimento popular conhecido como Direta Já, que buscava eleições diretas para presidente. Milhares de pessoas foram às ruas em várias cidades do país, clamando uma maior participação popular na escolha do chefe do executivo. No dia 25 de abril, a emenda Dante de Oliveira, que previa o restabelecimento de eleições diretas para presidente do Brasil, era rejeitada pelo Congresso Nacional. No campo da tecnologia, a Apple lançava o primeiro Macintosh, um computador pessoal que revolucionaria a forma como as pessoas interagiam com a tecnologia. A propaganda do Macintosh, exibida durante o Super Bowl, tornou-se icônica e destacou o avanço da computação pessoal. O livro 1984 de George Orwell, publicado originalmente em 49, voltava a ganhar destaque devido à sua visão distópica de um futuro controlado por um Estado totalitário. Na música, 1984 foi um ano fértil, com o lançamento de álbuns marcantes como Purple Rain, do Prince, e Born to USA, do Bruce Springsteen. Os Jogos Olímpicos de Verão foram realizados em Los Angeles, nos Estados Unidos. Esses jogos foram marcados pelo boicote de vários países do Bloco Oriental, liderados pela União Soviética, em resposta ao boicote dos Jogos de Moscou de 1980 por países ocidentais, incluindo próprios Estados Unidos. Outros fatos foram marcantes nesse ano de 84, como por exemplo, em outubro, a primeira-ministra indiana Indira Gandhi era assassinada por seus próprios guarda-costas, o que levou a uma onda de violência e tumultos no país. Na África, a Etiópia passava por uma terrível fome que assolava todo o país, atraindo a atenção mundial e levando a uma grande mobilização de ajuda humanitária. Na Rússia, a cosmonauta soviética Svetlana Savitskaya tornava-se a primeira mulher a caminhar no espaço, uma experiência que durou mais de 3 horas fora da plataforma espacial Salyut 7. Dia 3 de dezembro, um vazamento químico em Bhopal, na Índia, libera o composto isocianato de metila. O vazamento resultou na morte de mais de 4.000 pessoas. No dia 6 de novembro, o republicano Ronald Reagan era reeleito presidente dos Estados Unidos com 58% dos votos, derrotando o democrata Walter Mondale e se tornando o candidato mais bem votado no colégio eleitoral da história, com 520 delegados. Economizei o ano inteiro, meu dinheiro.
para enfrentar a inflação. E eu digo ao povo, meu povo, por favor não esqueça, quando cantar e viver, com balete na cabeça. Quem vive aqui, poupa. O carro mais importante da Fiat brasileira era lançado no ano de 1984. O Fiat Uno nasceu para substituir os seus modelos anteriores da fabricante, entre eles o Fiat 127 italiano e o 147 nacional. O Uno hoje é considerado o substituto natural do Fusca, devido à sua robustez e confiabilidade. Outro lançamento no mercado nacional foi do Volkswagen Santana, o primeiro modelo de porte médio da Volkswagen a ser vendido no mercado nacional, e trouxe com ele a novidade do câmbio manual de 5 marchas, na linha Volkswagen. Foi também no ano de 84 que a Sandal estreava no Brasil o primeiro protetor solar, se tornando referência no país. O ano também marcou a inauguração do Sambódromo do Rio de Janeiro, com o primeiro desfile das escolas de samba. Foi também em 84 que Ayrton Senna estreava na Fórmula 1, no Grande Prêmio do Brasil, que foi disputado no dia 25 de março. No mesmo ano foi lançado o CD Player, que revolucionou o mercado fonográfico. – 24 de fevereiro, uma explosão de um duto da Petrobras deixa vários mortos na favela Vila Socó, em Cubatão, São Paulo. Isso é o que sobrou da favela de Vila Socó depois de 6 horas de fogo e desespero. A Petrobras diz que 93 pessoas morreram. As famílias dizem que foram quase 600. Depois de vencer o Vasco por 1-0 no jogo de ida, no Maracanã, o Fluminense empata com o Vasco no jogo de volta, no dia 27 de maio, também no Maracanã, e se torna campeão brasileiro de futebol de 1984. Fluminense, Fluminense, Fluminense! Campeão do Brasil em 1984! 12 de março, vai ao ar a novela mexicana, Chispita, no SBT. Em 1984, era lançado pela Motorola nos Estados Unidos, o primeiro celular vendido comercialmente no mundo, o Dynatac 8000X. Empresas fundadas em 1984. A empresa de distribuição atacadista Bate Forte, em Mato Grosso do Sul. A empresa de eletrodomésticos Esmaltec, no Ceará. A rede de restaurantes Divino Fogão, em São Paulo. Dell, nos Estados Unidos. Lenovo, na China. Red Bull, na Áustria. Jogos eletrônicos lançados em 1984. Filmes lançados em 1984. Era uma vez na América. Os Caça-Fantasmas. Indiana Jones e o Templo da Perdição. Karate Kid, A Hora da Verdade. O Exterminador do Futuro. Um Tira da Pesada. Você tem uma geladeira no escritório? Cara, nem J. Edgar Hoover tinha uma geladeira no escritório. Talvez uns grampos de cabelo, um secador. Séries lançadas em 84. O Homem que Veio do Céu. Assassinato por Escrito. Punk, A Levada da Breca. Algumas estreias na TV brasileira em 84.
personagens e desenhos animados lançados em 84. Os Filhos da Pantera Cor-de-Rosa. Transformers. Numa distribuição Turner International, Turbo Man. Get along, gang. Each one so special in his own way. Montgomery's the leader and he's such a good sport. Get along, gang. Músicas mais tocadas em 84. Mais viver assim ao seu ladinho, por isso rolo meu ouvido no radinho. Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero, você sério. I just call to say I love you. Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro. Don't believe the world, no, the world can't give us paradise. Céu azul, eu quero ver o pôr do sol. Tava cansado de me preocupar, tantas vezes eu dancei. Quem vem com tudo não cansa, desce balança, meu amor. Meu namorado é um sujeito ocupado. 1985. Em janeiro de 85, Tancredo Neves foi eleito presidente, encerrando mais de 2 décadas de regime militar. Na véspera da posse, no dia 14 de março, o presidente Tancredo Neves foi internado em estado grave no hospital de base em Brasília. Depois de 7 cirurgias, em São Paulo ele faleceu no dia 21 de abril de 85. O vice José Sarney assumiu como presidente após o regime militar. No cenário cultural, 1985 foi um ano vibrante e inesquecível. Em janeiro, o Brasil testemunhava o nascimento do Rock in Rio, o maior festival de música da América Latina até então. Realizado na cidade do rock, no Rio de Janeiro, o evento atraiu milhões de pessoas e trouxe ao país artistas internacionais de renome, como por exemplo Queen, o AC/DC, o Iron Maiden, além de celebrar o talento de músicos brasileiros como Gilberto Gil e os Paralamas do Sucesso. Foi um momento de euforia coletiva, onde a música uniu gerações, estilos e a juventude viveu dias inesquecíveis de pura felicidade. Foi também no ano de 85 que o Curitiba levantou o troféu de campeão brasileiro, na madrugada do dia 1º de agosto, após derrotar o Bangu nos pênaltis. O dia 21 de abril de 85 ficou marcado na história por ser a primeira pole vitória de Ayrton Senna, considerado um dos grandes nomes da história do esporte brasileiro. Em julho do mesmo ano, Nelson Piquet ganhou o GP da França e Emerson Fittipaldi conquistava a primeira vitória de um piloto brasileiro na Fórmula Indy. O Gol ganhou a sua versão esportiva, que era esportiva de verdade. O GT veio equipado com motor AP 1800, com comando de válvulas do Golf GTI MK1 e carburador de corpo duplo. Essa combinação deu a ele 99 cavalos e 14,6 kgfm de torque. Em 85, o mercado brasileiro começa a mudar e ganha toques mais atuais. Isso acontece com a chegada dos modelos Santana e Quantum, além do Uno e Prêmio, que surgem no top 20 entre os mais vendidos. Porém, alguns modelos sumiram, como foi o caso do Ford Corcel, da Fiat Panorama, que foi substituído pela Elba, além do Passat, que já demonstrava sinais de envelhecimento.
Outro fator a se considerar é que modelos que foram líderes de mercado brasileiro começaram a perder força, como foi o caso do Fusca, que desde o começo dos anos 80 já vinha perdendo força. Ele liderou o mercado brasileiro por 23 anos, além do Fiat 147, que chegou a liderar por alguns anos, mas saiu de cena para dar espaço ao novíssimo Uno. Modelos mais novos pediam passagem, como foi o caso do Chevrolet Monza, que foi um grande sucesso. Foi o carro mais vendido durante 3 anos consecutivos, além do Gol e do Ford Escort. – 20 de janeiro de 85, Ronald Reagan toma posse de seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos. 15 de abril, é criado o Ministério da Cultura pelo presidente José Sarney. 9 de outubro, morre aos 79 anos de idade o ex-presidente do Brasil, Emílio Garrastazu Médici. Médici governou o Brasil no período militar, entre os anos de 69 e 74. 8 de maio, o Congresso Nacional aprova a emenda constitucional que estabelece as eleições diretas para presidente da República. 15 de novembro de 85, ocorrem as primeiras eleições diretas para as prefeituras das capitais, das cidades litorâneas e de municípios enquadrados pela Lei de Segurança Nacional em quase 20 anos. Jânio Quadros é eleito na cidade de São Paulo, derrotando candidatos como Fernando Henrique Cardoso e Eduardo Suplicy. No Rio de Janeiro, Saturnino Braga é eleito prefeito da cidade. Em Curitiba, o prefeito eleito em 85 foi Roberto Requião. Empresas fundadas em 1985. A empresa produtora de alumínio, Albras. Cobase, em São Paulo. Corel, no Canadá. Indo agora para os jogos eletrônicos, o console da Nintendo, até então vendido apenas no Japão, chega aos Estados Unidos para comercialização em 85. A Nintendo lança em 85 o jogo Super Mario Bros. O sucesso foi tão grande em vendas que o Super Mario virou um dos símbolos da Nintendo. Vamos conferir agora outros jogos eletrônicos lançados em 85. Welcome. Pressure 100 points. Filmes lançados em 1985. Clube dos Cinco. O Beijo da Mulher-Aranha. Asterix e a Surpresa de César. A Testemunha. De Volta para o Futuro. Séries lançadas em 85. A Gata e o Rato. MacGyver, Profissão Perigo. As Super Gatas. Além da Imaginação. O Fantástico Jaspion. Algumas estreias na TV brasileira em 85.
personagens e desenhos animados lançados em 85. Qualquer que seja o desafio, eles estão prontos. Os Centurions. Ursinhos carinhosos. 4, 3, 2, 1. Ursinhos carinhosos. 5, 4, 3, 2, 1. Ursinhos carinhosos. Dos estúdios de Walt Disney, os Ursinhos Gummy. Veja e ame os Ursinhos Gummy. Suas histórias nós vamos contar. Eu sou Tia! As músicas mais tocadas em 85. Desses traiçoeiros. Amor da minha vida, daqui até a eternidade. Leva meu som contigo, leva. Será só imaginação? Será? I wanna know what love is. Meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas. Estava assim. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. 1986. O evento econômico mais marcante foi o Plano Cruzado, implementado em fevereiro de 86. O plano, liderado pelo então ministro da Fazenda Dilson Funaro, buscava controlar a inflação galopante por meio do congelamento de preços e salários e pela substituição da moeda, de cruzeiro para cruzado. Inicialmente, o plano teve o apoio popular e um efeito positivo na economia, levando a um período de prosperidade aparente, mas as consequências a longo prazo incluíram desabastecimento e o retorno da inflação em níveis elevados. No futebol, 1986 foi um ano especial para o torcedor brasileiro. A seleção brasileira participou da Copa do Mundo no México, liderada pelo técnico Tele Santana. Embora o Brasil não tenha conquistado o título, a equipe jogou de maneira razoável. No cenário nacional, o Campeonato Brasileiro foi disputado por diversos clubes, com o São Paulo sagrando-se campeão ao vencer o Guarani na final, em um jogo emocionante que terminou nos pênaltis. O desastre do ônibus espacial Challenger chocou o mundo, lembrando-nos da fragilidade da vida humana e dos limites da exploração espacial. Foi um lembrete doloroso de que, mesmo em meio ao progresso e à inovação, estamos sempre sujeitos a falhas e tragédias. No dia 4 de março de 1986, o programa Hebe foi ao ar pela primeira vez no SBT. No dia 26 de abril, a usina de Chernobyl, na Ucrânia, foi assolada por um dos piores desastres nucleares da história. Um reator explodiu e liberou uma imensa nuvem radioativa, contaminando pessoas, animais e o meio ambiente, de uma vasta extensão. Gente que come mocotó em Baza, a gente conhece pelo mocotó. E você, come mocotó em Baza? O que você acha? Mocotó em Baza é pura proteína. O que você acha? 1986 também foi o ano que o Corcel despedia-se do mercado nacional e, com grande estilo,
com a série especial Astro. Na prática era uma versão GL nas cores ouro, quartzo e prata, basicamente com o mesmo acabamento interno do Ford Del Rey, equipado com motor CHT 1.6 na versão a álcool, que entregava bons 71,6 cavalos. Em agosto de 1985, chegava aos concessionários Volkswagen como modelo 86 a Santana Quantum, nas versões CS e CG, com câmbio manual de 5 velocidades ou automático de 3 velocidades, e sempre com 4 portas. No dia 21 de novembro, o governo lançava o Cruzado 2, que tentava consertar os erros do primeiro. Diante dessa crise gerada, ocorreu um grande protesto em Brasília, no dia 27 de novembro. A capital brasileira se tornou uma praça de guerra. Manifestantes confrontaram a polícia e, no fim, um saldo de destruição e a credibilidade do segundo plano cruzado foi por água abaixo. No dia 16 de maio, acontecia um atentado numa escola primária de Coqueville, no Wyoming. David e Doris Young invadiram uma escola primária matando alunos, professores e funcionários reféns. No dia 28 de junho, o programa infantil Balão Mágico da TV Globo ia ao ar pela última vez. Entretanto, no dia 30 de junho, estreava o show da Xuxa. – 17 de fevereiro de 86, um incêndio causado por um curto-circuito destruiu 5 andares do edifício Andorinha, no centro do Rio de Janeiro. 21 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas. 26 de maio, morre aos 63 anos de idade, o apresentador Flávio Cavalcante. 29 de junho, a seleção da Argentina, que contava com Diego Maradona em campo, derrota a Alemanha Ocidental na final da Copa do Mundo e sagra-se bicampeã mundial. 30 de junho, estreia TV Fofão na Rede Bandeirantes. 29 de julho, os presidentes do Brasil, José Sarney, e da Argentina, Raul Alfonsín, firmam em Buenos Aires os Acordos Econômicos de Integração Mútua, base da futura criação do Mercado Comum do Sul, o Mercosul. 29 de setembro, estreia o Roda Viva na TV Cultura. E nosso entrevistado esta noite é Ayrton Senna, o piloto de Fórmula 1. 31 de outubro de 86, o Volkswagen Fusca deixava de ser produzido após 30 anos de comercialização, com 3.300.000 unidades vendidas no Brasil. 15 de novembro, são realizadas as eleições gerais para governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Em São Paulo, Orestes Quércia é eleito governador, derrotando Antônio Hermílio de Moraes, Paulo Maluf e Eduardo Suplicy. Já na disputa por vaga no Congresso Nacional, Mário Covas e Fernando Henrique Cardoso são eleitos senadores por São Paulo. 60 deputados federais são eleitos por São Paulo. Entre eles, Luiz Inácio Lula da Silva, Ulisses Guimarães, José Serra e Geraldo Alckmin. No Rio de Janeiro, Moreira Franco é eleito governador, derrotando Darcy Ribeiro, Fernando Gabeira, entre outros. Inclusive o cantor Agnaldo Timóteo, que veio candidato a governador do Rio. Em Minas Gerais, Milton Cardoso é eleito governador, derrotando o então senador Itamar Franco. Em Pernambuco, Miguel de Arraes é eleito governador, derrotando José Múcio. Em Alagoas, Fernando Collor de Mello é eleito governador. Empresas fundadas em 1986. Companhia das Letras. Editora Globo. Grupo Carvalho, no Piauí. Grupo Mateus, no Maranhão. Avan, em Santa Catarina. Vamos conferir agora alguns jogos eletrônicos lançados em 86.
Filmes lançados em 86. Conta Comigo. Curtindo a Vida Adoidado. Top Gun. Ases Indomáveis. Aliens. O Resgate. Aliens, O Resgate, com Sigourney Weaver, um filme vencedor de 2 Oscars. Séries lançadas em 86. Alf, o É Teimoso. Na Mira do Tira. Flashman. Primo Cruzado. Uma Turma Genial. Algumas estreias na TV brasileira em 86. E na animação, olha quem surgia em 1986 no Japão. Os Cavaleiros do Zodíaco. E também o Dragon Ball. Confira mais personagens e desenhos lançados em 86. São os Cãezinhos do Canil. Medroso. Sonhador. Nose Marie. Olhos Brilhantes e Uivador. Numa distribuição Mundo Mágico, Meu Querido Pônei. Rambo. Falcão Galaxy Rangers. Foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo ali, que tocou meu coração. Cavalo de Fogo. Na música, em 86. A lonely place to be, and so I learned to depend. Watch it in slow motion as you turn around and say. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer, conversaram muito mesmo pra tentar se... Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano. Viva ter você perto dos olhos, mais longe do coração. 1987. E agora vamos dar uma conferida nos fatos que marcaram esse ano de 1987 no Brasil e no mundo. Dia 2 de fevereiro, o político brasileiro Ulisses Guimarães era eleito presidente da Assembleia Nacional Constituinte, que nos daria uma nova Constituição em 1988. No dia 6 de abril, estreava no SBT o programa infantil Show Maravilha, com a apresentadora Mara Maravilha. No dia 27 de maio, o Porto de Portugal vencia a Taça dos Campeões Europeus pela primeira vez. Já no dia 31 de maio, o nosso querido e saudoso Ayrton Senna vencia o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. Era a primeira vez que um piloto brasileiro vencia no Principado. No dia 12 de julho, o Uruguai era campeão da Copa América de 87, ao vencer o Chile por 1-0. Uma data que muitos guardam na memória até hoje. No dia 13 de setembro,
aconteceu o acidente do Césio 137 em Goiânia, conhecido como o maior acidente radiológico do mundo, que ocorreu fora das unidades nucleares. O acidente se deu quando um equipamento utilizado em radioterapias foi encontrado dentro de uma clínica abandonada por catadores de lixo, que entenderam tratar-se de sucata. Foi desmontado e repassado para terceiros, gerando um rastro de contaminação que afetou centenas de pessoas. 1987 foi um ano brilhante para o Brasil na Fórmula 1. No dia 1º de novembro, Nelson Piquet se tornava tricampeão mundial de Fórmula 1. Piquet venceu 3 corridas naquele ano, abrindo 20 pontos de vantagem sobre os demais pilotos, em uma época que a vitória valia 9 pontos e somente os 6 primeiros pontuavam. Uma doença pouco compreendida e muito temida em 87 foi a AIDS, responsável pela morte de 2 galãs da época. Lauro Corona, em 89, estrela da novela Direito de Amar, ao lado de Glória Pires e Thales Panchacon, falecido em 97. Ai, que beleza de imagem. É Sharp. É Sharp. Chegou a nova linha Sharp, recomendada por mais de 3 milhões de pessoas que já têm um TV Sharp. Sharp, a tecnologia que você vê. No dia 3 de janeiro, o voo Varig 797 caiu perto da Costa do Marfim, resultando em 50 mortos. Agora vamos falar dos carros, os modelos que mais se destacaram nesse ano de 1987. Gol GTS surgiu em 87, mesmo ano que o modelo ganhou a primeira vez a liderança do mercado, tornando-se o maior campeão de vendas nacional desde o Fusca, liderando por 27 anos seguidos. Enquanto isso, na Fiat, a marca vendia suas últimas unidades do Fiat 147, depois de conviver por quase 3 anos com seu sucessor, o Uno. Ao todo foram quase 710 mil unidades do modelo produzidas em 11 anos. Com o fim da produção do Fusca em agosto de 86, a linha Chevette passou a ser herdeira e sucessora do Besouro, como a de veículo de menor preço do mercado. Entretanto, essa honraria deixava a General Motors em uma posição mercadológica desconfortável. Segundo a empresa, o Chevette causava prejuízo da ordem de 1.000 cruzados, moeda corrente da época, por unidade. A solução foi incrementar para a linha 87 o modelo, o batizando de SE, com itens diferenciados e que convenceram os membros da CIP, Conselho Interministerial de Preços, de se tratar de melhoria suficiente para um aumento de preço na ordem de 6 a 10% em relação ao modelo SL. Em 1987, a Ford promovia nas páginas das revistas da época a linha F87 de caminhões. Vários modelos eram apresentados, mostrando que a potência e robustez das categorias anunciadas. Curioso notar que muitos dos modelos apresentados ainda são fáceis de se encontrar nas ruas, mostrando a boa durabilidade da linha de caminhões da Ford. O Fiat Premio, em seus primeiros meses de vida, esteve entre os 10 modelos mais vendidos, atrás apenas de grandes nomes do mercado brasileiro. – 7 de maio de 87. Estreia Praça é Nossa no SBT. – 12 de junho. O governo José Sarney anuncia o lançamento do Plano Bresser, que congela os aluguéis e os salários, numa terceira tentativa de controlar a inflação. 26 de julho. Um choque entre 2 ônibus de turismo e um carro Voyage provoca a morte de cerca de 70 pessoas na BR-040, que liga o Rio de Janeiro a Belo Horizonte. Empresas criadas em 1987. Dolly, em São Paulo.
Multilaser, hoje com o nome Multi, em São Paulo. Mundo Verde, no Rio de Janeiro. Nextel, nos Estados Unidos. Odonto Prev, em São Paulo. Tectoy, em São Paulo. Huawei, na China. Vamos conferir agora os principais jogos eletrônicos lançados em 87. A começar por ele, desenvolvido pela Capcom para o Nintendo, Mega Man. Filmes lançados em 87. Asas do Desejo. Nascido para Matar. Os Intocáveis. A Princesa Prometida. Predador. Máquina Mortífera. Robocop, o policial do futuro. Você está preso. Acionar prisão. Qual a acusação? Ajuda a um criminoso conhecido. Violação do Código Penal. Séries lançadas em 87. 3 é demais. Anjos da Lei. Jornada nas Estrelas. A Nova Geração. Um Mundo Diferente. Black Kamen Rider. Algumas estreias na TV brasileira em 87. Na animação em 87. Por isso a garotada só quer Deus. Teenage Mutant Ninja Turtle. Turtle Power. Sky Commanders. Visionary, os Cavaleiros da Luz. Visionary, os Cavaleiros da Luz Mágica. Meus amigos e eu nos tornamos os batedores secretos, aliados dos dinossauros no espaço sideral. Dinossauros, o planeta dos dinossauros. Brave Star. Somos os seis biônicos. sempre unidos, nunca vencidos, e onde somos os seis. Na música em 87. Como uma deusa, você me Ele queria sair para ver o mar, as coisas que ele via na televisão. (1988) No começo do ano,
ocorreu a primeira edição oficial do Hollywood Rock no Brasil. Ocorreu na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro, entre os dias 6 e 9 de janeiro, e no Estádio do Morumbi, entre os dias 13 e 16 de janeiro. No dia 29 de setembro, ocorreu algo inusitado, o sequestro do voo 375 da VASP, onde um Boeing 737-300 era sequestrado por um desempregado, com a intenção de jogar o avião contra o Palácio do Planalto e matar o presidente José Sarney. No dia 30 de outubro, o nosso saudoso Ayrton Senna conquistava seu primeiro título mundial de Fórmula 1, ao vencer o Grande Prêmio de Japão, em Suzuka. No dia 22 de dezembro, o seringueiro e ambientalista Chico Mendes era assassinado com um tiro de espingarda no peito, na porta de sua casa, em Chapuri, no Acre. E mais um fato triste, no dia 31 de dezembro, a embarcação de turismo Patomushi, com 153 passageiros a bordo, naufragava na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, deixando 55 passageiros mortos, entre eles a atriz Yara Amaral. Outra grande perda de 88 foi a do velho guerreiro, Abelardo Barbosa, o Chacrinha, apaixonado por Maltino, vítima de infarto aos 70 anos, que chocou a todo o país. Aliás, conquistas e perdas não foram comuns só à imensa torcida bem feliz e demais amantes do futebol. Foi também em 1988 a realização dos Jogos Olímpicos da Coreia do Sul, que foi realizado na cidade de Seul. Foi em Seul que o canadense Ben Johnson estabeleceu um recorde mundial nos 100 metros rasos, mas testou positivo para esteroides. Johnson foi o primeiro atleta mundialmente famoso a ser desqualificado por uso de drogas. Existem mil maneiras de preparar isso. Invente a sua. Aqui na lata. 1988 foi um dos anos mais importantes da Volkswagen brasileira. Em novembro, já como linha 89, era lançado o Gol GTI, primeiro veículo nacional equipado com injeção eletrônica de combustível de série. Era um carro fantástico, que hoje é um dos neocolecionáveis mais procurados, mais cobiçados e mais caros. Que tal conferirmos agora os carros que mais se destacaram no ranking de vendas de 88? Vejamos! – 13 de maio, centenário da abolição da escravatura no Brasil. Inclusive, a nossa série começou relembrando os fatos daquele ano, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Se você não assistiu os outros vídeos da série, assista. Já temos 100 anos de história contada em nossa série. E ative as notificações para receber os novos vídeos aqui no canal Bruno Johnson. 20 de junho, morre aos 73 anos de idade a cantora e jurada em programas de televisão, Aracide Almeida. 25 de junho, fundação do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB. 9 de agosto, morre aos 64 anos de idade o ator mexicano Ramón Valdés, o seu Madruga do seriado Chaves. 16 de agosto, estreia Jô Soares 11h30 no SBT. 26 de agosto, estreia Cinema em Casa no SBT. 22 de setembro, é criado o Sistema Único de Saúde, o SUS. E a Constituição Brasileira de 1988 foi aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte. Em 5 de outubro, a Constituição de 1988 foi promulgada. Ficou conhecida como Constituição Cidadã, sendo uma das maiores constituições do mundo. Declaro promulgada o documento da liberdade. E no mesmo dia, 5 de outubro, nascia o novo estado brasileiro, Tocantins.
desmembrando-se do estado de Goiás e inserido na região norte do Brasil, pelo artigo 13 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição. O Amapá também passa a ser estado brasileiro, deixando de ser território federal. Assim como Roraima, até então território federal, passa a ser estado. Desde então o Brasil nunca mais teve um território federal. 29 de outubro, é lançado no Japão o novo console da Sega, o Mega Drive. 8 de novembro, o republicano e então vice-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, o Bush pai, é eleito presidente dos Estados Unidos, derrotando o democrata Michael Dukakis. 15 de novembro de 88, ocorrem as eleições municipais em todo o Brasil. Em São Paulo, Luísa Erundina do PT é eleita prefeita da cidade, derrotando Paulo Maluf e vários outros candidatos. Na cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Alencar é eleito prefeito. Em Belo Horizonte, Pimenta da Veiga é eleito. Em Fortaleza, Ciro Gomes é eleito prefeito. Em Porto Alegre, Olívio Dutra. Em Florianópolis, Esperidião Amin. E da política para os jogos eletrônicos, vamos conferir os jogos mais notáveis de 88. Começando por ele... E também foi lançado o Mega Man 2. Power up. Empresas fundadas em 1988. Cacau Show, em São Paulo. Habib's, em São Paulo. Altec, nos Estados Unidos. A rede de televisão por assinatura TNT, nos Estados Unidos. Filmes lançados em 88. Rain Man. Uma cilada para Roger Rabbit. Um peixe chamado Wanda. Mississippi em Chamas. Meu amigo Totoro. Corra que a polícia vem aí. Quero ser grande. Jack, o estripador. Duro de matar. Já usei todos os explosivos. Ou não? Séries lançadas em 88. Jiraiya, o incrível ninja. Anos Incríveis. Superboy. Cybercop, os policiais do futuro. Algumas estreias na TV brasileira em 88. Na animação em 88. Denver, o dinossauro. Garfield e seus amigos. Em luta incessante em favor da verdade e justiça e pela vida decente do povo. Super-Homem. Na música em 88. Faço promessas malucas tão curtas quanto um sonho bom.
find there